Olá a todos, boa tarde. Vamos dar continuidade aqui aos nossos tópicos de eletricidade e magnetismo 2. Hoje é a primeira aula do último capítulo que nós vamos estar vendo na nossa disciplina. Nós temos até o final da próxima semana para terminar a disciplina, então eu pretendo dar esse capítulo de maneira um pouco mais breve do que eu até gostaria. Temos no máximo 3 aulas. Eu gostaria, na verdade, que que eu conseguisse acabar esse tópico, propagação das ondas eletromagnéticas, em 2 aulas, para que não houvesse tempo para corrigir a prova e entregar a prova para vocês, não ficar, né, tudo em cima da hora. Mas eu não sei se vai ser possível, vamos ver como é que anda. Tá? Esse capítulo é um capítulo que é um pouco mais de aplicação, digamos assim. Ele começa com a parte um pouquinho chata, que é essa parte inicial que nós vamos ver agora, em que a gente tenta, apesar de vocês terem ainda pouca maturidade matemática, explicar como se chegou à ideia das ondas eletromagnéticas. Depois a gente vai ver o que são as ondas eletromagnéticas, vai falar um pouco sobre o espectro eletromagnético. A gente vai falar sobre a energia carregada pelas ondas e algumas aplicações. Com um pouco de sorte, a gente consegue acabar todo esse capítulo rapidamente, a ponto de a gente fazer nossa última prova sem muita correria. Tá? Bom, antes de começar o capítulo em si, a gente tem que tomar um tempinho para falar sobre a equação de onda, a gente chama. Isso é algo que vocês devem ter visto na Física 2, né? Dos últimos capítulos de Física 2 é a parte ondulatória da Física 2. Só que esse é um tópico que às vezes é um pouco negligenciado, e aí então seria interessante a gente abordá-lo aqui para que vocês entendam a questão da equação de onda, que é algo que nós vamos chegar já já, e essa sim vai ser a parte da matéria de hoje, né? Essa daqui sendo apenas uma revisão de Física 2. Bom, imaginemos que nós temos uma corda, que é representada um pedacinho de corda, e você agita uma das extremidades dessa corda, fazendo com que se propague pela corda, então, um pulso, ou uma sequência de pulsos, né, que a gente, como vocês sabem, chama de onda, né? Então, uma onda mecânica sendo formada aí nessa corda, e a nossa intenção é encontrar uma expressão que relacione as coordenadas espaciais e temporais desse tipo de propagação ondulatória numa corda. Depois a gente vai falar um pouquinho, argumentar como é que a gente poderia transpor essa ideia para ondas que não sejam mecânicas, e aí a gente vai chegar numa expressão análoga à equação de onda a partir das equações que nós vimos aqui na eletricidade e magnetismo. Bom, vamos pegar um pedacinho da corda, digamos que nós pegamos um pedacinho aqui, ó, da corda. Vamos dizer que esse pedacinho da corda que a gente está analisando tenha um comprimento ΔX. E vamos colocar o que está fazendo, né, o que faz a propagação do pulso, que no fundo é a tração na corda. Né? Então, um pedacinho da corda aqui, que a gente está analisando, ela está presa à parte esquerda da corda, né? E a outra extremidade do pedacinho que a gente está analisando está presa à extremidade direita, a parte direita do que sobra da corda. Cada uma dessas partes puxando, esticando, entre aspas, esse pedacinho de corda que nós estamos analisando. Obviamente, a tensão ela deve existir no sentido da corda, né? A corda só é capaz de puxar no sentido dela. Então, se a gente estiver analisando um pedacinho bem aqui, essa parte esquerda aqui da corda puxa esse pedacinho para cá, ao longo da corda,
e a parte direita da corda puxa o pedacinho que a gente está analisando para cá, também ao longo da corda. A gente poderia chamar então essa tensão aqui de T, né? Esse pedacinho ele não anda nem para a direita nem para a esquerda, então a força que deve agir aqui deve ser, a tensão deve ser igual, né? Ele também não tem massa, né? A gente supõe que ele não tenha. Bom, no caso, não, nem importa se a gente considera massa ou não, mas já que ele não deve estar sendo acelerado nesse sentido aqui do próprio pedacinho, se você considerasse ele como uma partezinha reta da corda, então as tensões devem ser, pelo menos em módulo, iguais. No entanto, não necessariamente fazem ao mesmo ângulo com a horizontal, né? Então, o ângulo que essa tensão esquerda está fazendo com a horizontal, a gente está chamando aqui de θA, e o ângulo que a tensão aqui da direita, né, está fazendo com a horizontal, a gente vai chamar de θB. Se a gente fosse analisar a resultante que age sobre esse elementozinho aqui na vertical, seria, então, bom, se esse ângulozinho está fazendo se esse ângulo θ é o ângulo de T com a horizontal, né, na projeção dessa tensão na vertical, deve ser menos, né, porque ela aponta para baixo. T seno de θA, seno de θ, né? Então, não está tocando no ângulozinho, então seria um seno aqui. E aqui do outro lado, para essa da direita, a projeção vertical dela também seria seno, né? A projeção dela seria positiva, então ela seria mais T seno de θB. Como vocês sabem, a gente pode aproximar seno de θ para tangente de θ, né? A gente sabe que tangente de um ângulo qualquer. Eu estou chamando aqui de tan em vez de TG, tá? Só para ficar igual com o que aparece no livro. Ela é seno de θ sobre cosseno de θ. Se o ângulo for pequeno, se o ângulo for bem pequenininho, cosseno de um ângulo muito pequeno, né? Cosseno de 0 é 1, né? Então, de um ângulo muito próximo a 0, ele vai ser aproximadamente 1. E aí você tem, então, que tangente de θ é aproximadamente igual a seno de θ para ângulos pequenos. Então, a gente pode aproximar aquele seno de θs, os senos de θs que apareciam naquela expressão, para tangentes de θ. Então, a gente pode aproximar esse seno de θb, então, para tangente de θb, e esse seno de θa para tangente de θa. Alguma dúvida por enquanto, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Ok, então vamos voltar aqui. Ok. Então, a gente pode aproximar a resultante das forças aqui na vertical. Se considere, a gente está, você poderia imaginar que que essa cordinha está sendo oscilada, na verdade, na horizontal, né? Imagina que você encosta ela no chão e fica oscilando ela na horizontal, então a gente não precisaria trabalhar com a gravidade. E aí esse eixo Y que a gente está considerando aqui não precisaria, não seria o eixo vertical real, né, da coisa. Então você não precisa considerar a gravidade para esse tipo de problema que a gente está fazendo aqui. Tá? Então, para o eixo vertical, ou melhor, para o eixo Y, chamemos assim, para um eixo que seja neste sentido, que não necessariamente seja vertical na análise real do problema, você poderia simplesmente vibrar essa cordinha para um lado e para o outro, encostada no chão, e chamar o sentido da oscilação aqui da corda para um lado e para o outro de Y, e aí você teria essa análise que a gente está fazendo aqui agora. Então, sem precisar se preocupar com gravidade. Bom, sim. Então, a gente poderia fazer uma análise de que a resultante no eixo Y
seria aproximadamente T tangente de θB menos tangente de θA. Bom, se você tem uma coisa como essa, vamos fazer aqui uma... Deixa eu limpar isso. Vou pegar aqui e tentar fazer a mesma cor da corda, né? Então, imagine que você tem aqui a sua cordinha. E aquelas Professor, a gente duas... coloca o θ aproximadamente zero, porque é o que acontece ou para facilitar os cálculos? É para aproximar, é para facilitar aqui, fazer nossa análise de maneira mais simples, tá? Sem precisar... mas você pode considerar, para esse pedaço que a gente está analisando, que os ângulos nesta parte do movimento são pequenos, tá? Então, isso não seria, digamos, errado. Mas é claro, se depende da parte que você tiver do movimento, você pode ter, depende da amplitude também da oscilação. Se você tem uma vibração assim, ó, note que sempre os ângulos são muito pequenos, né? Então, se eu fosse fazer uma tangente aqui, você vê que os ângulos não são, com horizontal, não são tão grandes. Agora, se você tiver uma oscilação maior, sim, ó, com grandes amplitudes e tudo, aí você vai ter regiões em que você não vai poder afirmar que os ângulos são pequenos. Então, para pequenas perturbações na corda, como essa daqui de cima, os ângulos são realmente pequenos e facilitam bastante a nossa Para calcular esse tipo de análise. situação, a gente sempre considera essa... É uma situação em que os pulsos são pequenos, tá? Aham, tá Fica certo. complicado de fazer essa análise. Bom, sim, vamos voltar aqui então. Então, se a gente chamar esse cara aqui de... Esse aqui era o B, né? Então, se a gente chamar esse cara aqui de θB, tangente de θB quem é, né? Tangente é cateto. Deixa eu pegar esse triângulozinho e fazê-lo aqui, né? θB. Então, tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, né? Então, se a gente imaginar que a gente pegou um triângulozinho formado por elementos bem pequenos, chamemos esse aqui de um dy, esse aqui de um dx, então são variações bem pequenininhas, a tangente de θB seria cateto oposto sobre cateto adjacente, dy dx. Você pode fazer uma análise análoga também aqui para o θA, né? Então, tangente θA você teria mais ou menos a mesma coisa, dy dx. Ok? Ok até aqui? De maneira que a gente poderia chamar tangente ou aproximar a tangente por dy dx. Afinal, a derivada, né, nada mais é do que a reta tangente, né? Então, a inclinação da reta tangente é a derivada, né? Então, faz bastante sentido que a gente possa aproximar a tangente de um ângulo, no caso aqui que é tangente, a derivada. É claro que aqui a derivada vai ser a derivada no ponto, né? Então, tangente de θB vai ser dy dx nesta região aqui, próximo aqui desse ponto B. E a tangente de θA vai ser dy dx, a derivada próxima aqui desse ponto A. De maneira que a gente pode novamente aproximar tangente agora para a derivada nos pontos. Então, a tangente desse ângulo, ela é aproximadamente a derivada nesse ponto, e a tangente desse ângulo aqui é aproximadamente a derivada nesse ponto. Então, a gente saiu de uma expressão que tinha seno, aproximamos o seno para a tangente, e depois verificamos que a tangente nada mais é do que a derivada no ponto, e aí, então, temos uma aproximação da força resultante, né? No fundo é isso que a gente está trabalhando, como sendo a tensão na corda menos uma subtração de derivadas. Alguma dúvida por enquanto? Professor, isso é uma função de duas variáveis, é espaço e tempo, é? Aqui? É porque é uma derivada parcial? É função de Não, duas... no fundo eu botei aqui a coisa porque, na verdade, a posição do y ela não depende só de x, né? A posição do y ela depende
de X, mas depende também de T, né? Porque esse pulso, imagina que você faz um pulso na corda, só um pulso. Então você joga ela para um lado para o outro e para. A posição vertical, ou vertical não, a posição no eixo Y a gente está botando isso assim, né? Vamos botar aqui os eixos, que não sei se ficou claro. X é assim, Y é assim. Se você está falando de uma corda, ou de um pulso numa corda, vou botar só um pulso que talvez fique mais fácil, mas você pode imaginar que uma hora a corda está assim, outra hora a corda está assim, outra hora a corda está assim. Então, a posição vertical de uma mesma partezinha da corda, digamos que a gente está analisando essa parte aqui, ó. Essa parte bem aqui, esse pedacinho aqui da corda, entre essas duas barrinhas. Ela muda com relação a Y, dependendo não só do X, quer dizer, de qual parte da corda eu estou analisando, está no começo, está no fim, ou é essa partezinha que eu marquei? Como ela vai depender também do tempo. Ela vai ter uma posição aqui em Y diferente, dependendo da que parte da corda eu estou analisando, quer dizer, X na horizontal, e também do tempo. Quanto tempo faz que a corda começou a ser mexida? Obviamente, se eu tiver no tempo t igual a zero, eu nem comecei a mexer a corda ainda, a posição de todo mundo em Y é zero, né? Ela está paradinha no eixo Y. Então, a posição desse elemento de corda aqui, que é esse coisinho laranja que a gente está analisando, ele depende não só da posição, propriamente, dele, ao longo da corda, que parte da corda eu estou analisando, essa parte aqui, ou essa parte aqui, ou essa que eu marquei mesmo. Como depende também do tempo. Dependendo do momento em que você está, né, vibrando a corda, ela pode estar numa posição mais extrema em Y, no meio, ou mais negativa, e por aí vai. Dá para entender isso? Tá certo, só entendi. Beleza. Então é por isso que a gente colocou aqui a derivada parcial, tá? Porque o Y depende a posição, né, do elemento depende de onde você está observando a corda, quer dizer, onde você está em X e quanto tempo se passou. Então depende de duas coordenadas, tá? Parcial. Bom, então a gente fica com tensão que multiplica essa diferença, né, de derivadas em X. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a força resultante num eixo, ela é a massa vezes a aceleração naquele eixo. Então, a força resultante em Y, ela é a massa vezes a aceleração em Y. E a gente sabe que a aceleração a gente pode escrever de outra maneira também. A gente pode escrever como uma derivada segunda, temporal, né, da posição. Então, se eu estou falando da posição em Y, a aceleração em Y é a derivada segunda de Y com relação a t. Em que aqui, para poder ficar tudo de acordo com o que estava no quadro, em vez de escrever m, eu escrevi mi delta x, né? Se a gente definir a densidade de uma corda mi como sendo a massa pelo comprimento, seria a densidade dela, então a massa seria a densidade vezes o comprimento. Então, para escrever todo o probleminha em função daquilo que eu tinha falado, vamos analisar um pedacinho da corda e vamos chamar esse pedacinho da corda, vamos dizer que esse pedacinho da corda que eu estou analisando tem um comprimento Δx, então a massa dele é a densidade dele vezes o comprimento dele. Então, a gente reescreveu MA como sendo densidade M, né, no caso. Densidade vezes comprimento, e o A como sendo a derivada segunda da posição com relação ao tempo. Obviamente, eu estou falando a mesma coisa aqui, né? Aqui eu escrevi de uma maneira a resultante no eixo Y, e aqui eu escrevi de outra maneira a resultante no eixo Y. Essas duas coisas devem ser iguais. Então, esse lado direito dessa daqui, ó, deve ser igual ao lado direito dessa outra expressão aqui. Igualei essas duas coisas, então.
Vou limpar aqui o quadro e vou deixar só essa partezinha de baixo, em que eu igualei o MA, né, com essa tensão vezes a diferença das derivadas. Bom, limpei aqui o quadro. Note que eu posso passar esse ΔX dividindo, eu ficaria com isso daqui, ó. Vou passar o ΔT para o outro lado, né? Ou melhor, delta não, T, tensão, eu vou passar para o outro lado, então fica meio subtudo desse lado, vezes a derivada da segunda. E o ΔX eu vou passar para o outro lado. Note, no entanto, que aqui eu tenho como se fosse a derivada num ponto, menos a derivada no outro ponto, dividido por ΔX, né? Então é a função num ponto, menos a função num outro ponto, né? A função derivada num ponto, menos a função derivada no outro ponto, ΔX. Isso aqui nada mais é do que a definição de derivada, já que a minha função ela é em si uma derivada, isso daqui então deve ser uma derivada à segunda. Então, isso aqui deve ser a derivada à segunda de y com relação a x. E aí, então a gente fica com esta expressãozinha aqui para uma onda que se propaga numa corda. Seria a derivada segunda da posição de cada elementozinho da corda com relação ao tempo, multiplicado por essas duas coisas aqui, no caso, seria como se fosse uma propriedade do meio, né? Que é, no caso aqui, a densidade por essa outra aqui, que é quanto eu estou esticando o meio, que é a tensão, né? Quanto a corda está tensionada. E do outro lado aqui eu tenho uma derivada segunda do espaço, com relação ao espaço. Esse tipo de equação aqui, a gente chama de equação de onda. Ela é que me dá como a posição de cada elementozinho da corda varia com o tempo e com a posição. Para a gente acabar a nossa análise, a gente só tem que descobrir quem é esse μ sobre tensão. Para isso, para ficar fácil de fazer essa análise, a gente vai olhar para outro pedacinho da corda. Vamos olhar para a partezinha de cima dela. Então, a gente está vendo a corda oscilar aqui e a gente está olhando só para esse pedacinho aqui dela, marcado. Olhando para esse pedacinho marcado, a gente pode aproximar esse pedacinho marcado para um arco de circunferência e isso vai facilitar a nossa vida na hora de fazer essa análise. Então, está aqui o pedacinho ampliado da corda, aqui em laranja, que as duas tensões, né, ao longo do resto da corda. Note que as duas tensões apontam para baixo. A componente vertical de cada uma dessas tensões, então, é seno de θ. E eu vou fazer uma nova aproximação aqui. Note que quando a gente tem... Então, se você tem um ângulozinho pequeno, deixa eu fazer aqui um pedacinho do círculo trigonométrico. Digamos que nosso ângulo aqui, θ, seja bem pequenininho. Quem é seno e quem é cosseno, né? Bom, vocês sabem que seno é essa projeção aqui, né? E cosseno é essa projeção aqui. Esse tamanho aqui. Mas não ficou muito bom, não? Mas vocês podem notar que quanto menor for o ângulo, mais a projeção vai se aproximar para o tamanho desse arco aqui, ó, de circunferência, né? Se eu tiver um ângulozinho muito pequeno, a projeção, que é esse tamanho aqui ou esse tamanho aqui, né? Mesma coisa, vai dar o mesmo valor. Ela, quanto menor o ângulo, mais a projeção, que é esse aqui é o valor do seno, mais ela se aproxima do valor do arco, né? Que eu vou marcar aqui em verde. Tá. Mais ela se aproxima aqui do valor do arco.
Quanto menor, mais esse valor do arco se aproxima desse cara. Se a gente está no círculo trigonométrico, bom, você sabe que o arco de circunferência é um pedaço de circunferência qualquer, digamos que seja seu, né? Por exemplo. Ele é o raio da circunferência vezes o ângulo, né? Quem não tiver lembrado dessa relação pode lembrar que se o ângulo for 2π, eu cobrir a circunferência inteira, então a circunferência tem 2πr, e aí eu fico com a igualdade matemática, né? 2πr é igual a 2πr, então isso aqui deve ser válido mesmo. E num círculo trigonométrico, né? Só um minutinho. E num círculo trigonométrico, R é igual a 1, né? O raio da coisa é igual a 1. O raio do círculo. De maneira que, para ângulos pequenos, a circunferência, ou esse tamanho aqui, né? Ela se aproxima do ângulo, do valor do ângulo, numericamente. Ela se aproxima do ângulo. Isto é, seno de θ é aproximadamente igual a θ. É o tamanho seno de θ que a gente aproxima para o arco, é igual, ou aproximadamente igual ao próprio ângulo. Então, para valores pequenos, a gente pode aproximar a projeção da tensão no eixo vertical, que a gente viu que é T seno de θ, as duas, então, fica 2T seno de θ, né? As duas apontam no mesmo sentido. A gente poderia aproximar, então, para 2T θ, usando a aproximação de que seno de θ é aproximadamente igual a θ para ângulos pequenos. Aqui a gente vai ter que fazer também a relação com a força, né? Então vai entrar, no caso aqui, a força centrípeta, vai entrar a massa. A massa, aqui, digamos que esse comprimentozinho seja ΔS. Então a densidade é m sobre ΔS, de maneira que m é μΔS. E esse comprimentozinho aqui, como a gente já falou, se o ângulo for pequeno, esse comprimento é aproximadamente igual ao arco de circunferência. Então, nada mais é do que o ângulo, aqui no caso eu tenho dois ângulos, né? Um θ para cá e um θ para o outro lado. Então, esse ângulo todinho daqui para cá é 2θ. De maneira que esse arco é o ângulo vezes o arco, então é 2θ vezes o raio. De maneira que a gente pode dizer que m, a massa, é a densidade vezes o comprimento, isto é a densidade que multiplica o raio vezes 2θ, né, que é o ângulo. O raio vezes 2θ. E aí a massa, então, fica 2μrθ. Então a gente sabe que a força resultante é aproximadamente 2Tθ e a massa 2μrθ. Note que essa força, para baixo, a força resultante nessa coisa, as componentes horizontais se cancelam, e a resultante total nesse pedacinho aqui é para baixo, né? É como se ela fosse uma força centrípeta, né? Como não? Ela é uma força centrípeta. A gente sabe que o valor da força centrípeta, né, que é a expressão para a força centrípeta, é mv² sobre r. Então, essa força resultante, ela é a força centrípeta, mv² sobre r. Quer dizer, 2Tθ é mv² sobre r, que a gente já calculou a expressão para m, só substituir aqui. Então, relacionando essas duas coisas, substituindo m por 2μrθ, e a força resultante, que a gente já viu que é aproximadamente igual a 2Tθ, uma coisa é igual a outra, aí a gente pode cancelar o 2, a gente pode cancelar aqui os θs, né? E aí a gente vai ficar com a relação, os R's, né, também. Eu substituir o R aqui, melhor, o M, né? O R do M vai cancelar com esse R aqui de baixo, tá? Esse R com R. Então, cancela o 2, cancela o R, cancela o θ. Você vai ficar com a expressão que já vai relacionar, então, V, no caso V², né? Você vai ter que tirar uma raiz. A tensão
e a densidade. Isto é, a velocidade é a raiz da tensão sobre a densidade. Trazendo de volta aquela expressão que a gente tinha, então note que quando a gente achou uma equação de onda, a gente achou uma coisa que é μ sobre a tensão, só que a gente achou uma expressão agora de início, ao invés de t sobre μ, né? Como sendo a raiz de t sobre μ é a velocidade, então isso daqui é 1 sobre v ao quadrado. Né? Então, a gente achou, né, t sobre μ, raiz de t sobre μ contendo a velocidade. Substituindo lá, a gente fica então com onde era μ sobre t, vai ficar então 1 sobre v ao quadrado. Esta, sim, agora é o que a gente chama de uma equação de onda. A equação de onda, então, me diz a posição de cada elementozinho da corda com relação à posição ao x, né, ou a outra posição, a outra coordenada espacial, e com relação ao tempo. E a relação entre essas duas derivadas me dá justamente a velocidade ao quadrado. Essa é a equação que a gente chama de equação de onda. Toda vez que vocês virem uma coisa desse tipo, a derivada segunda de alguma coisa com relação ao espaço, sendo igual à derivada segunda dessa mesma coisa com relação ao tempo, em geral tem uma constante multiplicativa entre elas. E isso daí vocês podem ter certeza que tem um movimento ondulatório vinculado a esta coisa. Quer dizer, essa oscilaçãozinha aqui, ela é representada por esse tipo de equação diferencial. E toda vez que vocês virem esse tipo de equação diferencial daqui para frente, vocês vão olhar e falar, onda. Tá? Sempre que tiver derivada do que quer que seja, com relação à posição, derivada segunda, né? Igual a derivada segunda dessa mesma coisa com relação ao tempo, ondas. Deu para entender essa dedução, pessoal? Ok. Eu fiz essa deduçãozinha, isso está em qualquer livro, está no Tipler, no Resnick, no Surrey, lá naquela partezinha do final da Física 2, né? Então, quando vocês começarem a ver o movimento ondulatório lá, essa dedução praticamente idêntica a isso daqui que eu fiz vai estar nesses livros. Então, não é algo, se você não tiver compreendido alguma passagem, pode dar um pulinho lá. Mas o importante para a gente é que fique gravado essa ideia de que esse tipo de relação que a gente está vendo aqui no quadro representa ondas. Por que que isso é importante? Porque para a nossa disciplina, e eu vou trazer um dos slides lá da nossa primeira aula, a gente está finalmente na partezinha laranja da seta do tempo. Então a gente viu a evolução do eletromagnetismo, né? Vocês viram, tanto lá na eletricidade e magnetismo 1, como aqui comigo na eletricidade e magnetismo 2, vocês viram a evolução e a gente finalmente está pronto para chegar na parte laranja, em que a gente vai juntar tudo aquilo que foi visto para trás numa ciência só. Então vai juntar a eletricidade e o magnetismo numa ciência só. A gente já viu vestígios disso na lei de Ampère e na lei de Faraday, né? Quando a gente via que quando você tinha algum tipo de, por exemplo, variação no campo magnético, no caso, variação no fluxo magnético, na variação temporal no fluxo magnético, você tinha uma FEM, né? Você tinha uma força eletromotriz, quer dizer, você tinha, no fundo, campos elétricos aparecendo ali, sendo gerados por variações no campo magnético. E na lei de Ampère a gente viu o contrário, né? A gente viu que uma corrente, né, que no fundo foi gerada por um campo elétrico, dava origem a um campo magnético. Então a gente começou lá, nos capítulos anteriores, a já ver essa transição. Como vocês estão vendo aí, o cara que fez essa transição formalmente foi o Maxwell. Ele foi o cara que juntou tudo aquilo que a gente viu anteriormente, corrigiu. Tem uma coisinha que ainda precisa ser corrigida nas expressões que a gente viu, no caso é a lei de Ampère, que precisa ser corrigida ainda.
e deu origem a essa disciplina que a gente chama de eletromagnetismo, né? Então, ele unificou realmente o eletromagnetismo, e de quebra, com a análise ondulatória que ele fez, que ele demonstrou que existia, né? Ou pelo menos teoricamente ele demonstrou, que demonstrou experimentalmente foi Hertz, que a gente chama de Hertz, né? A gente vai falar disso já já, talvez, não sei se dá tempo de falar nessa aula, mas certamente na próxima a gente fala do Hertz. Ele deu origem à ótica física também, né? De maneira formal, apesar que a ótica física já existia lá com Jung, etc. Mas essa unificação da ótica, né, com o eletromagnetismo também foi feita pelo Maxwell. Bom, como é que ele fez essa coisa? Bom, ele fez aqui estão as equações que vocês viram no passado até agora. Algumas delas vão estar em formas que vocês não conhecem. Tá? A gente tem aqui à esquerda as formas diferenciais das leis que a gente comentou, e aqui à direita a forma integral das leis que a gente comentou. Então, a forma integral da lei de Gauss, vocês devem ter visto bastante isso aqui em estereomagnetismo 1. Aqui, essa lei não tem nome, tá? Mas ela nos diz que não existe monopolo magnético, a gente já discutiu sobre ela. Isso aqui nada mais é do que a lei de Ampère. Essa segunda equação aí da integral, Sim? ela é análoga a essa segunda da diferencial, não é? Sim, sim, sim. Ela mostra que eu acho que eu já vi, ela mostra que como é? Que As linhas o divergente da força magnética, ou do campo do campo. magnético é zero, Isso, né? exatamente. Você não tem linhas de campo magnético soltas, você não tem coisas que gerem linhas de campo magnético sem ter o sumidouro da linha de campo magnético. Então, você tem sempre os polos aparecendo aos pares, um polo norte e um sul. Isso vai fazer com que o divergente do campo magnético seja sempre zero, e isso é outra maneira de falar que não existe monopolo magnético. Sempre tem dois polos magnéticos juntos. O que significa o divergente, o que significa o rotacional, essas são coisas que vocês vão ver no eletromagnetismo e não na eletricidade e magnetismo. Tá? Tá ok. Beleza. Então, Eu já essa vi isso daqui é em a relação ao forma... trabalho, diz que quando o divergente, ou é o rotacional que é zero, então a força é conservativa. Exato. No caso é o rotacional, não é o divergente. Tá? Sempre que você Tá. tiver o rotacional de um campo vetorial qualquer, e esse campo vetorial for irrotacional, quer dizer, que o rotacional dele é sempre zero, você vai ver que a integral de linha desse campo, num percurso fechado, ela é sempre zero. Você vai usar um teorema chamado teorema de Stokes para demonstrar isso. E aí você vai ver que o campos com essa propriedade, a gente chama de campos conservativos. Mas isso também não é, digamos, para cá. Mas, de qualquer maneira, tudo isso que vocês estão vendo aqui à esquerda é o equivalente diferencial do que está aqui à direita. Então, a lei de Gauss na forma integral, a lei de Gauss na forma diferencial. A lei do divergente para o campo magnético, quer dizer, não existe monopolo magnético, aqui a mesma lei na forma diferencial. Essa lei aqui é a lei de Faraday, quer dizer, bom, não sei se quanto vocês estão acostumados, eu até tentei falar um pouquinho disso no começo desta disciplina, mas não é bem o foco da disciplina, né? A integral de um campo dA, quer dizer, a integral de área de um campo, no fundo, é a medida de fluxo. Você está contando o número de... Não o número, né? O número e a intensidade de linhas de campo que atravessam uma certa área, que aqui na nossa disciplina a gente aproximou, no caso, do fluxo magnético, por B vezes A. Mas, no caso, seria mais correto falar integral de superfície de B dA. Posso botar essa derivada para fora, e aí você fica, então, com menos a derivada temporal de integral de BdA, quer dizer, menos a derivada de φB, derivada do fluxo magnético. E essa parte aqui da esquerda é a FEM, a força eletromotriz, né? A integral de linha do campo elétrico
ela é a força eletromotriz, quer dizer, aquilo que faz dar origem àquela corrente, né, é a parte não conservativa, digamos assim, a parte não eletrostática do campo elétrico, mas isso aqui também não importa para vocês, por enquanto. Bom, e aqui de baixo a gente tem a lei de Ampère. Lembra a lei de Ampère? A gente calculou o campo magnético ao redor de um fio de maneira muito mais fácil do que a gente havia feito anteriormente usando a lei circuital de Ampère. No fundo, ela diz que DDL, né, que se eu circular ao redor de um fio, se eu pegar uma circulaçãozinha, digamos, para facilitar a nossa vida, seja literalmente um círculo ao redor do fio, tiro o B para cá, tiro aqui o tamanho do comprimentozinho do fio aqui, passa ele dividindo, eu tenho uma expressão para o campo elétrico de um fio. Isso daqui é a lei de Ampère não corrigida. Vocês vão ver que, vocês vão ver também em eletromagnetismo, no caso em eletromagnetismo 2, não eletromagnetismo 1, vocês vão ver que existe um tipo de corrente, que é essa daqui, que é aí que a gente está acostumado a falar. Mas existe um outro tipo de corrente também, chamada corrente de deslocamento. Você poderia dizer que é uma corrente que acontece, por exemplo, dentro do capacitor, por exemplo. Eu lembro que quando a gente estava falando de capacitores, perguntava se passavam a corrente dentro do capacitor. Não passa uma corrente como a gente está acostumado a falar. Então, a corrente não passa através do capacitor, mas existe, entre aspas, um outro tipo de corrente chamada corrente de deslocamento. Essa corrente, essa correção da lei de Ampère foi feita pelo Maxwell. A lei, que aqui é a lei de Ampère, aqui está a forma diferencial dela, que é o rotacional de B, m0 vezes a densidade de corrente. Ela foi corrigida para isto daqui, então Maxwell fez uma correção na lei de Ampère. Esse é o termo aqui, então, é o termo desse novo tipo de corrente, que a gente chama de corrente de deslocamento. E o que Maxwell fez, além de corrigir a lei de Ampère, que depois virou Ampère-Maxwell, então, isso aqui é a lei de Ampère, na forma diferencial, aqui na forma integral, essa daqui é a lei de Ampère-Maxwell. Além disto, o que ele fez foi o seguinte: ele pegou a lei de Faraday, escrita desta forma, na forma diferencial, tirou o rotacional dela. A gente vai fazer isso aqui de uma maneira um pouco menos complicada, tá? Mas o que ele fez foi essencialmente tirar um rotacional do rotacional. Depois ele faz uma manipulaçãozinha aqui em que ele troca a derivada rotacional, é no fundo um monte de derivadas espaciais, aqui uma derivada temporal, você pode trocar a ordem delas. Então, ele aplicou um rotacional nessa coisa que obteve esta expressão. Vai fazer a mesma coisa com a lei de Ampère corrigida, né? A lei de Ampère-Maxwell, obter uma expressão como essa daqui. Utiliza uma propriedadezinha que vocês vão aprender no eletromagnetismo 1, que vocês vão usar algumas vezes. É um tipo de regra do produto, regra de produto entre operadores diferenciais. Vocês vão ver várias dessas regras, acho que 6, se eu não me engano. Uma delas é essa daqui, que envolve o gradiente do divergente de um campo vetorial menos o laplaciano desse campo vetorial. Então ele usou essa regrinha para analisar essa parte esquerda aqui do rotacional da coisa, e aí encontrou uma expressão como esta para o campo elétrico e uma expressão como essa para o campo magnético. Vocês não sabem disso ainda, mas vocês vão ver ano que vem, ou melhor, semestre que vem, provavelmente, que esse operador aqui que a gente chama de laplaciano, né, que é o nabla, essa deltazinha de cabeça para baixo, que é o nabla elevado ao quadrado, né? Não, ele não está efetivamente elevado ao quadrado, na verdade, isso aqui é essa coisinha aqui, né, o gradiente do divergente da coisa, ou o divergente do gradiente, no caso. Esse operador, essencialmente, é um monte de derivadas segundas espaciais
Aqui tem as derivadas segundas temporais. Então, ele identificou que o campo elétrico e o campo magnético, eles satisfazem equações de onda. E quando ele fez essa continha, ele encontrou isso daqui, ó, μ0 ε0, né? Quer dizer, a permeabilidade e a permissividade do vácuo multiplicadas. Elas aparecem uma multiplicada pela outra. E o interessante é que quando, aqui então, o termo que aparece lá, né, a raiz quadrada daquele termo vai ser a velocidade, como a gente viu, né? Então, e é interessante quando você multiplica essas duas coisas, a raiz quadrada dessas duas coisas, você vai encontrar 300 mil quilômetros por segundo, exatamente a velocidade da luz. Então, fazendo essa análise, demonstrando que os campos elétricos e os campos magnéticos satisfazem equações de onda, Maxwell propôs que existam ondas eletromagnéticas, quer dizer, que as perturbações elétricas e magnéticas possam se propagar no espaço como se fossem ondas. E propôs ainda que a luz visível, né, aquela coisa que a gente vê com os olhos, nada mais é do que ondas eletromagnéticas. Essa dedução é um pouco complicada. E vocês só vão fazê-las no eletromagnetismo 2, quem for pagar, né? Porque não é o eletromagnetismo 2, não é obrigatório no nosso curso. A gente vai fazer uma versão mais light, digamos, dela, aqui nessa aula de hoje, que é mais ou menos a versão que tem em alguns livros. Alguns livros trazem essa versão mais light da dedução do Maxwell. Infelizmente... Para o Maxwell achar essas relações, para ele deduzir isso, que é a luz é uma onda eletromagnética, ele simplesmente manipulou aquelas equações que o senhor mostrou? Não, ele fez mais uma coisa, que foi isso daqui, né? A lei de Ampère é essa daqui. No fundo, ela me diz que a circulação ao redor de um fio para onde passa uma corrente, digamos, é igual a μ0 vezes o valor da corrente. Essencialmente é isso que havia antes. A gente até usou ela aqui para calcular o campo magnético gerado por um fio que é atravessado por uma corrente. Ele propôs um problema, no caso é um problema mental, mas depois você pode fazer isso na prática mesmo, que é o seguinte. Essa lei, escrita daquela maneira, que eu vou botar aqui. Mas, assim, a pergunta é, ele deduziu isso puramente de forma matemática, foi sim? Foi. Exato. Bom, e uma coisa que ele fez foi isso daqui, ele propôs essa coisa dessa maneira, vocês vão ver os teoremas que nos permitem transformar isso daqui em integrais e etc. Então, você vai transformar isso aqui numa integral, no caso, um tipo de integral de circulação que você pode relacionar com a integral de área. Então, no fundo, é uma integral cujo valor pode tanto ser definido por uma coisa como essa daqui, um caminho, uma circulação como essa em azul, mas que o valor tem que dar o mesmo também para qualquer área que esteja grudada nesse caminho. Então, eu poderia pegar uma área assim, ó, como fosse um saco plástico, e a boca do saco plástico, essa parte azul, faz o saco plástico atravessar um capacitor, e aí você faz uma análise da corrente que está atravessando a circulação azul corrente, né? E daria, digamos, algo desse lado aqui, mas do outro lado, olhando apenas para a parte da área, que seria como fosse o saco, a área do saco com a boca, então a área aberta, né? Que tem uma boca, você não obteria um resultado que seria 0 se você ficar só com esse termo aqui. Então ele propôs que você teria que ter um termo a mais para essa conta dar certo, senão você não teria essa lei da maneira correta. E o que ele botou aqui do outro lado é o termo justamente que é necessário para fazer o vínculo temporal da onda eletromagnética. Esse termo aqui, que é a corrente de deslocamento, é a derivada temporal primeira do campo elétrico, e isso aqui é o que vai permitir que você encontre
uma equação de onda, né? Então, derivada segunda do tempo com relação à derivada segunda do espaço, né? Então, as propostas dele foram puramente matemáticas, mas foram extremamente importantes e práticas. Ele propôs um experimento como esse daqui, que é imediato, e a proposição das ondas eletromagnéticas não foi tão imediata. Quem fez o experimento foi o Hertz, mas também foi fácil, entre aspas, de ser feito. Então, é algo matemático, mas muito próximo da prática, digamos assim. Deu para entender esse argumento ou não? Deu sim. Eu só queria entender como é que ele chegou a isso aí. Ele era um gênio, né? Então, sei lá. Era um cara muito bom e entende. Quando você entende, quando você começa a estudar os teoremas matemáticos que estão por trás dessas coisas, digamos assim, você consegue facilmente reproduzir o que ele fez. Agora, a ideia, né, a primeira coisa, observar o que ele observou e é isso sim que eu acho que é a grande sacada, né? Depois que o cara fez, tudo parece fácil, né? Ou menos difícil. E ele realmente era um cara extremamente bom e competente, e é por isso que o nome dele aparece diversas vezes e ainda vai aparecer várias vezes na física, porque ele realmente é um cara que foi impressionante, né? E foi um pilar sem o qual não surgiria eletromagnetismo e, por conseguinte, não surgiria relatividade, não surgiria a física moderna, nem a física contemporânea. Ele é um cara que foi realmente extremamente importante. Tá? Bom, um argumento que a gente poderia dar aqui para justificar como sair das equações de Maxwell, né? A gente chama, só com um detalhe, eu acho que eu nem falei. Essas quatro equações, né, a equação de Gauss, a do divergente do campo magnético, a de Ampère-Maxwell, né, e a de Faraday, essas quatro juntas a gente chama de equações de Maxwell. Na verdade, essas aqui, né? Pronto, uma correção. Essas quatro aqui a gente chama de equações de Maxwell. Maxwell conseguiu também, isso aqui é unificado numa equação só, isso é uma coisa que vocês vão ver quem for seguir em frente na física, né, nas pós-graduações da vida. Tá? Mas, por enquanto, essas quatro equações de Maxwell. Bom, imagine que a gente tem uma onda como essa daqui. Tá? A gente já vai partir, a gente vai querer justificar o cálculo das equações de Maxwell, já meio que partindo delas, né? Já meio partindo da presença de uma onda eletromagnética como sendo uma coisa desse tipo aqui que a gente ainda vai falar. Então, imagine que uma onda tem uma cara como essa. Oscilações, então, do campo elétrico e do campo magnético. Então, em duas regiões, por exemplo, uma aqui e outra aqui, o campo elétrico está se elevando, né? Quanto mais alta que o vetor, maior a intensidade dele. Imagine que você está pegando essa região do espaço, chamemos esse eixo vertical aqui de Y, organizar assim, né? Y aqui na vertical, X aqui nesse eixo que está apontando aqui para esse C, e aqui esse outro eixo que seria perpendicular ao Y e ao X seria o Z, né? Aqui esse plano aqui que contém os Bs, que estão aqui em azul. Certo? Acho que vocês poderiam concordar comigo que se eu quero obter o valor desse valor aqui do campo elétrico, ó, eu posso pegar o valor anterior mais uma diferença, né? Mais um dE, né? Então, o valor deste campo elétrico aqui, que está o mouse, é este aqui anterior, mais a diferença, que a gente poderia chamar de dE. Então, no fundo, isso aqui. Ó. Imagina que eu tenho um campo elétrico aqui, outro logo aqui do lado, então digamos que eu estou andando aqui em X, então vindo daqui para cá, eu andei um dx, digamos. Chamemos esse tamanho primeiro aqui de E.
Então, quem seria esse tamanho aqui? Esse tamanho aqui seria o E, mais essa diferença aqui, que a gente poderia chamar de um Tzinho, né? Se eu andei só um pouquinho no espaço, não é de se esperar uma variação grande na intensidade do campo elétrico. Então, seria um E mais um DE. Todo mundo concorda com isso? Bom, vou assassinar um pouquinho a matemática aqui. Se eu multiplicar por 1, né? Então, quer dizer, se eu multiplicar por dx em cima e dividir por dx embaixo, eu não estou mudando o valor de dE. Na verdade, isso aqui que a gente está fazendo é a definição de diferencial, né? A definição de diferencial de uma função é a derivada dessa função, a derivada com relação às coordenadas, né? Vezes uma caminhada na coordenada. Essa é a definição de diferencial. Mas você pode só imaginar que eu multipliquei aqui por 1, e isso não vai alterar, né, dx por dx, então isso não vai alterar o valor. Certo? Isto é, eu posso aproximar, então, o valor do campo elétrico aqui como sendo o anterior mais essa expressão, dE dx, que multiplica dx. Então, eu posso aproximar o campo elétrico numa posição dx a mais do que eu estava antes, então x mais dx, né? Como sendo aproximadamente o valor anterior mais essa quantidade del E del x dx. Bom, uma integral de linha nada mais é do que o produto do campo elétrico, do vetor, né, esse campo vetorial, vezes cada direção, vezes cada caminho que eu pegar. Né? Então, por exemplo, se eu pegar um caminho circular como essa parte aqui do caminho a gente poderia dizer que é um dy na direção y, né? Eu poderia quebrar esse caminhozinho em pequenos dy na direção y. Esses pedacinhos aqui eu poderia quebrar em dx na direção x. E a integral, esse símbolo aqui, a integral de caminho, ela resume produtos escalares, né, do E com cada um desses pedacinhos de caminho. Se o E está apontando para cima, produto escalar do E numa parte do caminho que seja assim, né, o produto escalar com a coisa perpendicular dá zero, né, que é dá 90 graus, cosseno 90 é zero. E aqui também, então você sobra só essas duas partes aqui do caminho. E a gente poderia simplificar para um caminhozinho mais simples como esse, como sendo simplesmente o valor do E vezes o comprimento, aqui, mais o valor do E vezes o comprimento, menos no caso, né, porque um está indo para um lado, outro está indo para o outro, um está subindo, outro está descendo. O valor do campo elétrico nesse ponto vezes o comprimentozinho desse caminho que eu estou pegando. De maneira que eu posso aproximar essa integral de linha para isto daí, ó. O campo elétrico nessa parte do espaço, a gente já viu que é um E mais um DE, que a gente aproximou para E derivada do E dx. E aqui o valor do E simplesmente é. De maneira que essa integral de caminho todinho a gente pode simplificar, né? Aproximar para E que multiplica essa parte aqui, já que a parte do E do caminho que desce cancela com o E do caminho que sobe, e só sobra essa partezinha que é extra aqui. Então é do x dx que multiplica L. Se eu juntar com a outra parte da equação de Faraday, aqui da lei de Faraday, que é, no fundo, a variação do fluxo magnético, né? BA, no caso, né? Lembra que era BA, né? A gente aproximava o fluxo magnético com BA, então isso aqui fica menos a derivada da temporal de B vezes a área. Uma áreazinha como essa daqui, a gente pode aproximar, então, dizer que o valor dela é L vezes dx, né? Então, ficaria só a área sendo L dx, então A, e aí a fluxo magnético, então, seria L dx derivada de B com relação a T. Muito semelhante à análise que a gente fez lá no início, quando a gente começou a falar de fluxo magnético. Quando eu junto as duas coisas, eu fico com uma expressão como essa, que eu posso simplificar cancelando dx, e os L's como isso daqui.
Então, a relação entre a derivada primeira espacial de E com a derivada primeira de B com relação ao tempo. Se você fizer uma análise análoga a essa que a gente fez, mas usando a outra lei, que é a lei de Ampère-Maxwell, você vai obter uma outra relação muito parecida, só que na anterior você tinha a derivada do E com relação ao espaço, né, igual a derivada do negativo, né, que é da lei de Lenz, né, esse negativo aqui, derivada do B com relação ao tempo. E quando você fizer essa nova análise com essa outra lei, que a gente chama de lei de Ampère corrigida, né, a lei de Ampère-Maxwell, você vai encontrar o contrário, né, em vez de ser a derivada temporal do B, você vai encontrar a derivada espacial do B, em vez de ser a derivada espacial do E, a derivada temporal do E. E de quebra, vai aparecer esse termozinho aqui que vai dar a velocidade da luz. Então, a lei de Ampère corrigida me dá isto, e a lei de Faraday me dá isto. Note que eu poderia, por exemplo, imaginar que, caso eu possa tirar a derivada espacial em cima daqui, por exemplo, então derivo com relação ao espaço de novo aqui de um lado e do outro, então ficaria a derivada segunda de B com relação à posição, e aqui ficaria a derivada com relação ao tempo multiplicada pela derivada com relação ao espaço. A gente pode trocar a ordem delas, tá? Posso primeiro derivar com relação ao tempo ou primeiro derivar com relação ao espaço. Se eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, derivar de novo, por exemplo, com relação ao espaço, aqui ficaria a derivada segunda do E com relação ao espaço, e aqui uma derivada de E e B, ou melhor, de B, desculpe, que eu posso trocar tempo e posição. Se eu trocar, por exemplo, esse daqui e botar primeiro a derivada espacial, note que eu posso pegar o que está em cima e substituir aqui embaixo. E aí fica temporal, temporal. E aí você vai relacionar, então, essas duas expressões, encontrando uma relação entre as derivadas segundas com relação ao espaço, né, e com relação ao tempo. Quer dizer, você encontra a mesma expressão que o Maxwell havia encontrado, juntando essas duas dessa maneira, você encontra com relação ao B, mas você pode também encontrar com relação ao E. Então você vai ter que tanto o B, tanto o campo magnético como o campo elétrico, eles satisfazem equações de onda, e é essa a sacada mais uma, né, das sacadas do Maxwell, né? Fala, não, então os campos elétricos e magnéticos eles podem se propagar como ondas eletromagnéticas. Daqui a pouco a gente vai ver um argumentozinho para que você tenha essa coisa perpendicular e etc. E ao fazer isso, ao propor isso em 1865, lançou as bases para o eletromagnetismo. Só que naquele exemplo, naquele slidezinho que nós colocamos no início da aula, talvez estivesse faltando um pedacinho de uma contribuição de um cara, que é o Hertz, que em 1879, né, depois do Maxwell, demonstrou que realmente você pode ter propagações, os campos eletromagnéticos se propagam como ondas, dando origem a toda essa era moderna que nós temos de telecomunicações. Então, tudo aquilo que vocês viram, que vocês usam hoje em dia de televisão, celular, etc., a gente deve essencialmente esses dois caras, o Maxwell e o Hertz. É claro que os outros, cada um contribuiu, né? O Faraday, uma das equações de Maxwell é Faraday, a lei de Gauss também é importante, etc. Mas esses foram os caras que começaram a colocar o eletromagnetismo numa roupagem mais moderna. O Hertz, em particular, ele fez um experimento. A gente poderia dizer que é mais ou menos isso daqui. Esse daqui é um diagramazinho do experimento que ele fez. Note que nesse diagrama você tem um transformador, quer dizer, você tem dois indutores, né, e um capacitor.
E vocês sabem que quando a gente coloca um indutor e um capacitor juntos, a gente tem um sistemazinho oscilatório. No experimento dele, que eu vou já mostrar exatamente o que é, porque esse aqui na verdade, um diagrama, né, que diz o que acontece, mas não foi exatamente assim que ele fez. No fundo, ele gerou, com isso daqui, você consegue, né, fazer uma oscilação entre esses dois caras, e aqui um aumento enorme da voltagem, de maneira que você tem descargas elétricas acontecendo entre dois pontos aqui do teu circuito, e ele conseguiu demonstrar que você, colocando uma antena, chega o ponto em que o Hertz, por exemplo, fez um experimento em que a antena era colocada a 12 metros de distância, por exemplo. Isso pode parecer pouco, mas para a época era uma coisa assim absurda, né? Ele conseguiu demonstrar que uma descargazinha aqui conseguia induzir uma descarga numa anteninha a uma distância de 12 metros. Imagina que você coloca uma coisa num lado de um laboratório grande e uma descarga de numa certa parte de num certo circuitinho causa uma descarga em um circuito a 12 metros de distância, e você começa a ver que isso é o início da telecomunicação, né? Você consegue mostrar a propagação através do espaço de um pulso eletromagnético. O experimento dele, na verdade, não foi assim, ele não usou um capacitor, ele usou esferas e um indutor que carregava essas esferas, e essas esferas, então, elas agiam como se fossem capacitores, né? Elas estavam sendo carregadas até um ponto máximo, em que você tinha uma descarga elétrica entre duas outras esferinhas aqui pequenas, então você tinha um momento, essa esfera carrega negativamente, digamos, essa aqui positivamente, digamos, até um limite máximo. Quando você tiver uma redução na corrente, né, no indutor, que era o transformador, que estava aumentando lá a voltagem. Se tiver uma diminuição nessa corrente, o capacitor vai e libera parte dessa carga, né, para deixar a corrente, né, a corrente não, cair a voltagem, na verdade. Ela vai lá e aumenta a voltagem, né, o capacitor se descarrega para manter a voltagem do circuito, e quando a corrente cai, o indutor perdia, o que ele usava como transformador perdia, né, energia também para manter a corrente igual, e aí você tinha aquele processozinho que vocês viram aulas atrás, em que você tinha um circuito LC e ele ficava alternando, né? Essencialmente foi isso que ele fez, propagando um pulso elétrico a distâncias grandes dentro de um laboratório, e depois demonstrando que isso era possível ao longo de um espaço bem grande, bem distante. E esse experimento foi o que deu origem a toda a nossa era de telecomunicações. Bom, como é que funciona como é que a gente poderia verificar que uma onda eletromagnética gerada, digamos, por uma antena, mas que a gente não vai chamar de antena aqui, a gente tem um circuitinho como esse, vamos começar com uma pilha, né, para ficar fácil de fazer análise, depois a gente vai trocar essa pilha por uma fonte de corrente alternada, para ter um pulso, né, um sinal a ser transmitido. Mas vamos iniciar com a análise como essa, que a gente tem como se fosse uma pilhazinha, e aqui uma placa metálica, aqui outra placa, um condutor e um condutor, um em cima e um embaixo. Se eu ligar esse disjuntorzinho aqui, essa coisinha que estava deixando o circuito aberto, eu vou carregar esse cara positivamente, e o de baixo aqui vai ficar carregado negativamente, né? Se esse cara está carregado positivamente, as linhas de campo vão sair dele e vão entrar no outro, que está carregado negativamente. De maneira análoga, enquanto ele está sendo carregado aqui, vai passar uma corrente por ele, tanto pelo positivo como pelo negativo, né? Que a gente poderia dizer que tem esse sentido, né? Então, vai sempre acompanhar o sentido das cargas positivas. Então, a corrente seria para cima aqui, usando aquela lei da mão direita. Se tem uma corrente passando aqui para cima, o campo magnético sai à esquerda e entra
à direita, representada aqui por essas bolinhas azuis, entrando, sendo o xizinho, e saindo esse que é só um pontinho no meio. Todo mundo entendeu essa análise geométrica do campo elétrico e do campo magnético, pessoal? Só entendi. Então, ok. Então, linhas de campo elétrico saindo, né? Sai do positivo e entra no negativo. Nada demais. E aqui também, enquanto ele estiver sendo carregado, e aqui também, quando estiver sendo carregado, a corrente está para cima, usa a regra da mão direita para ver a posição do campo magnético. São essas bolinhas em azul. Então, à direita ele entra, à esquerda o campo magnético sai. Agora, claro, isso aqui, se eu só deixar, isso aqui não vai ser um sinal, né? Uma coisa que vai ser transmitida. Seria interessante se eu trocasse essa pilha por uma coisa que oscile como uma corrente alternada qualquer. Eu vou ter uma coisa parecida com um sinal. Vamos imaginar que no início, quando eu ligar uma fonte de corrente alternada, a corrente esteja para cima, de maneira que a análise da geometria é idêntica a essa daqui que a gente fez anteriormente. Campo elétrico saindo e voltando aqui, e o campo magnético aqui da direita está entrando, né? Mas depois, quando a corrente alternada aqui dessa fonte inverter, aí inverte o sentido da corrente. Quem vai estar carregado positivamente é quem estiver embaixo aqui agora, essa plaquinha aqui está carregada positivamente, essa daqui negativamente. Então a linha de campo inverte, né? O campo elétrico inverte, em vez de ele descer, agora ele sobe. E o campo magnético, dado pela regra da mão direita, também vai inverter, né? Em vez dele entrar, agora ele sai na parte direita. Todo mundo entendeu isso? Ok. Então, antes estava assim e agora está assim. Mas o que aconteceu antes começa a se propagar no espaço. E aí você fica com algo desse tipo, em que o campo elétrico dá a volta, porque ele vai ter que inverter e fechar aqui com a outra linha de campo. E o campo magnético, que antes entrava, agora sai. E é claro, depois que inverter de novo a corrente, isso aqui vai se alterar de novo. E aí o campo elétrico dá a volta e fecha para cá, e o campo magnético inverte de novo. Então você vai ter essas alternâncias de campos elétricos e campos magnéticos. Assim, ó. Primeiro, note que na parte mais distante, né, aquela que já se propagou, o campo elétrico desce. Já nessa parte mais próxima, o campo elétrico sobe. Na parte mais distante, o campo elétrico descendo e o campo magnético entrando, então um perpendicular ao outro. E nessa outra parte aqui, em que o campo elétrico está subindo, o campo magnético está saindo, também perpendicular ao outro. Mas note que quando o campo elétrico inverte de sentido, o campo magnético também inverte de sentido. Deixa de entrar, passa a sair. Ok até aqui, pessoal? Professor, então, naturalmente, se a gente tivesse a configuração aí de, digamos, entre aspas, circuito, né, porque não está fechado, quando a corrente inverter, aí elas vão se soltando e se propagando naturalmente, né? Exatamente. Como De se maneira que a fossem gente folhas. poderia, exato. De maneira que a gente poderia, aqui está bem aproximado, né? Essa coisa, né? Mas aí, quando se fosse olhar a distância, né? Isso aqui ia ficar, digamos, tão grande. Imagina que essa bolha, como se chama, começa a crescer, né? Porque ela vai se propagando. E aí, quando você olhar só para a parte aqui no meio, você iria ver só o campo elétrico descendo ou só o campo elétrico subindo, sem essas curvas. E da mesma maneira, só o campo magnético entrando, só o campo magnético saindo. Então, quando você se afastar da coisa que gerou, quando você observar o campo, depois dessa parte aqui, que é uma parte meio transiente, que é um campo próximo, você estaria vendo uma coisa assim, ó, com os campos elétricos e magnéticos sendo perpendiculares um ao outro, como a gente viu, e alternando em sentido. Quer dizer, eles oscilam e oscilam de maneira perpendicular. Note que o que gera a onda eletromagnética, no fundo,
é uma oscilação dos elétrons. Os elétrons estão vindo para cá, depois eles estão subindo, depois estão descendo, depois estão subindo. E essa oscilação se propaga no espaço. Tem um simuladorzinho do FET, que eu vou botar aqui no quadro, mas está lá na coisa, que é esse endereçozinho aqui, em que você pode fazer isso aqui com a mão, né? Você tem uma anteninha em que você pode controlar. Claro que aqui vai ser uma versão bem aproximada do que acontece na prática, que você não tem um único elétron, mas o interessante desse simulador é que você consegue entender a simulação ou entender a transmissão de ondas eletromagnéticas oscilando você mesmo um elétron. Então, você imagina que você tem isso aqui é um mastro, esse mastrozinho é uma antena, é um condutor. Essa bolinha aqui azul é um elétron. Aqui a gente tem outro mastro a uma certa distância. E aqui também tem um elétron. Digamos, tem um único elétron livre em cada um dos mastros. Se eu pegar esse elétron, e eu posso fazer isso com o mouse, tá? Ou no celular de vocês, vocês podem encostar o dedo e oscilar. Fizer esse cara oscilar para cima e para baixo, que você vai ter isso daqui, ó. Campos, aqui está só o campo elétrico sendo simbolizado, e esse campo elétrico, né, oscilante do elétron, se propagando no espaço e fazendo oscilar esse outro elétronzinho que está aqui à distância. Deixa eu botar ele para oscilar automaticamente, para ficar mais fácil da gente explicar. Claro que aqui tem um campo magnético, esse campo magnético vai estar saindo e entrando no quadro, né? Ele é perpendicular ao campo elétrico, mas aí fica bem fácil de visualizar aqui. Então, oscilando um elétron, essa oscilação dele se propaga, então, como uma onda eletromagnética, a maneira como a gente viu agorinha, com aquelas linhas de campo indo para um lado, para o outro, e se fechando e etc. E aí um outro elétron à distância sente o efeito dessa propagação, esses campos que chegam lá e fazem esse elétron oscilar. É claro que vai ser um único elétron, vão ser vários elétrons. Esses outros elétrons então começam a oscilar. Se eles estão oscilando, está dando origem a uma corrente alternada, né? Então uma corrente alternada aqui, uma oscilação aqui, corrente alternada não, um pulso, porque é uma oscilação aqui, deu origem a um pulso, a uma oscilação à distância. E aí você casando, né? Claro que tem outras maneiras, a gente ainda vai falar de como é que você pode transmitir informações, a gente vai falar do que é AM, o que é FM, espero dar tempo de falar tudo isso, mas casando essas oscilações que se propagam no espaço e vão influenciar elétrons à distância, a gente consegue transmitir informações. Pessoal, aí no caso, quando a gente coloca para oscilar automaticamente, está indo tipo o contrário, né? Quando ele está descendo, o campo está subindo. Quando ele está subindo, o campo está descendo. Uhum. Mas é assim mesmo? Ou... né, as cargas negativas vão sempre contrárias às linhas de campo, né? Ah, tá. Então não tem problema não, é isso mesmo, tá bom? Então a gente sempre gosta das coisas positivas, mas se isso aqui for um elétron, né? Então é negativo. Então a gente sempre olha para a parte positiva da seta, mas na verdade um elétron, quando colocado numa setinha dessa, no campo elétrico, ele vai seguir o sentido contrário. Quando a gente vai distanciando, quando distancia muito essas ondas, elas vão perdendo energia e chegam não um é ponto que elas perdendo, param. não é perdendo energia aqui, tá? Aqui no caso, vamos supor que não tem nada aqui no meio, que é vácuo. Você não teria perda de energia, mas você teria perda de intensidade. E isso acontece porque, como a gente viu, a bolha não aumenta, né? Começa assim, depois fica assim, depois fica assim. Aí eu fiz menor, né? Maior, né? Então você tem que imaginar que quanto maior a esfera, né? Você está propagando para todos os lados, né? Quanto maior a esfera, maior a área e maior o volume, né? Abarcado por essa esfera, então a densidade de energia, a energia por unidade de área, vai caindo quanto mais você se afasta. Tá? Ah, tá, entendi. Então, e ela cai com o inverso do quadrado se você considerar a áreazinha, né? Cai com o inverso do quadrado da distância, o que é ótimo para justificar
a lei de Coulomb, né? Certo? Sim. Já Então, que o que no propaga caso, a lei de Coulomb são fótons virtuais, então, no fundo, são coisas muito semelhantes a isso daqui, só que na parte física de partículas, tá bom? quanto mais distante, não vai haver essa perca de informação, não. Não é tipo assim, se eu tiver uma antena muito longe, Não, aí entenda, não vai chegar. há uma diminuição do sinal, mesmo que não tenha nada no meio. Mesmo que ela se Aham. propague. Assim, imagine que você envia um sinal através do espaço, se está com o espaço, é vazio, é um vácuo perfeito. Ainda assim, não há perda, entenda, há conservação da energia, afinal você não está perdendo para nada, mas quanto mais distante, mais aquele sinal vai estar sendo, entre aspas, diluído por causa do volume, da área, né, que ele vai estar ocupando, então menor vai ser a intensidade naquele ponto do espaço. Quanto mais distante for, vai caindo, porque você está, digamos, ocupando um volume maior, então a densidade de energia que chega naquele ponto do espaço vai caindo. Então você tem que imaginar que é uma coisa assim, né? Essas bolhas vão aumentando de tamanho. Então, imagine que a quantidade de energia de uma bolha é sempre constante. Então, quanto maior a bolha, mais uma partezinha dela, se você pegar uma partezinha para analisar, quanto maior a bolha for, menos energia vai ter naquela partezinha da bolha, porque eu vou ter várias partezinhas iguais. Quanto maior o número de partezinhas, menor a parcela de energia que fica naquela partezinha. Deu para entender isso? Eu sim. Então, vai ter uma distância tão grande que nem que... Você não vai mais medir quase nada, mas você pode medir. Se você botar um equipamento muito sensível, você consegue medir o que você quiser. Tem que aumentar a sensibilidade, no caso, né? Exatamente. Bom, pessoal, a gente está chegando aqui às 3 da tarde, então, a partir da próxima aula, eu vou supor que vocês já entenderam a parte de propagação de ondas. Hoje a gente queria fazer mais essa parte dedutória aqui das expressões. E aí a gente vai começar a falar do espectro de ondas eletromagnéticas e de algumas aplicações. Ok, pessoal? Então a gente se encontra quarta-feira que vem para dar continuidade aqui às propagações de ondas eletromagnéticas. Tá ok, valeu. Valeu, pessoal. Um abraço. Até quarta-feira.